Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Paulo, diretor do Instituto de Transformação Humana, e estou aqui hoje para realizar a nossa primeira live da nossa segunda jornada akáshica. E vou receber daqui a pouquinho a minha querida amiga Suelen Morato, minha ex-aluna, que vai começar a contar para nós um pouquinho da sua história aqui com os registros akáshicos. Então, vamos ver, já aceitei. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Vamos ver de novo. Entrar ao vivo com ela. Olha, gente, quem sabe faz ao vivo. Tecnologia tem um monte de coisa boa, mas tem um monte de bug também. Deixa eu ver aqui. Ah, tá lá a Vanise, a Sônia, a Páurea, o Jeff. Oi, pessoal. Só um minutinho que eu estou tentando fazer a Suelen entrar aqui. Suelen, eu estou clicando aqui e não estou conseguindo fazer você entrar. Espera aí. Ah, aceitar. Agora sim. Vamos ver. E aí? Nada? Gente, Jeff, manda aí algumas. Manda alguma energia aí. Espera aí. Tá dando que você não pode participar, Su. Eu tô te convidando. Vê aí se você consegue agora. Ai, coisa ao vivo, tecnologia tem disso, né? Principalmente aqui no Instagram. Vamos lá. Espera aí. Já, só um minutinho, pessoal, que já vai entrar. Ah, entrou. A sua câmera está invertida, Su. Já vou, tô virando. E aí, seja bem-vinda. Oi, gente. Obrigada, Paulo, pelo convite. Obrigada, gente. Só não tô conseguindo Agora te. você ficou preta e branca. Ah, tô vendo. Oh, meu Deus. Eu vou viver assim mesmo, né? A gente vai aqui apanhando. Vai Deixa eu ver. apanhando. É, Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? né? Deixa eu ver aqui. Ai, Só não ó, tô a NASA. conseguindo te ver Aí, no você ar. não me vê? Você não me Não, vê? A não melhor parte consigo. da live, você não tá vendo? Não, tô vendo. Não tô vendo. Não tá? Não. Tá preto. Eu Ué, também fiz um pra, da Rebeca pra, e ficou preto aqui pra mim. não, para mim aparece dividida a tela aqui. Mas ok, ok. Tá preto, mas tudo bem, a É, gente faz. a gente estava se falando agora há pouquinho, né? Ó, a Nazaré está lá diretamente de Montreal, nos assistindo Beijo, aqui, né? O Jeff está lá diretamente de Santos, a Pri entrou. ah, a Pri, Pri, tá lá, a Pri entrou, a gente. Gisele, o Lucky, Sidão Morato está aqui, a Fabi, né? A Vanise, o Pri da Daniel, minha filha. A o Cidão Daniel Morato. lá de Curitiba entrou, né? A Pri entrou, é isso aí. Vamos lá. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado de vocês estarem aqui com a Suelen, comigo. Eu sou Paulo Eduardo Moretti, sou o criador do Instituto de Transformação Humana, sou professor de registros akáshicos. Hoje a gente vai falar de registros akáshicos, então eu não vou falar o resto das formações que eu tenho aqui, porque ao longo desses quase 30 anos de estrada aí na área das terapias integrativas e do esoterismo, do conhecimento, do autoconhecimento, fiz muitas formações e realmente ficar falando tudo aqui não é o propósito da live, né, Su? A gente está aqui para falar de registro akáshico, para falar das mudanças que o registro akáshico traz. A Elisa entrou também lá de Santa Catarina. A Elisa vai estar aqui com a gente na live, numa próxima live, a Vanise também, né? E o objetivo dessa live, pessoal, é falar para você que tem
vontade de conhecer sobre os registros acásticos, que quer saber mais, para você que já é terapeuta ou que está começando a estudar sobre terapias integrativas, está buscando um autoconhecimento na sua vida, a gente falar um pouquinho de como os registros acásticos mudam efetivamente a vida das pessoas. E eu, nessa segunda jornada acástica, eu fiz questão de convidar uma das minhas mestras queridas, que é a Lívia Buriti, que vai estar comigo fechando a jornada, né? Ela que dá aula de registros acásticos desde 2014 e que tem lá a Academia com K, né, de registros acásticos, e convidar algumas das minhas centenas de alunas e alunos aí que tiveram as vidas transformadas pelos registros, né? Então, eu sei que muita gente que eu formei, graças a Deus, nesses anos que eu estou trabalhando com registros acásticos, aí como professor de registros acásticos, estão trabalhando, estão voando, mudaram suas vidas, mas não dava para convidar todo mundo também, e eu acabei convidando aquelas pessoas com quem eu tenho um contato maior, que me relatam, né, pelo menos que semanalmente, a quantidade de mudança, todas as coisas maravilhosas que acontecem na vida. Ah, Gi, obrigado, obrigado. Que acontece na vida das pessoas que aceitam esse chamado do coração dos registros acásticos aí. E eu, hoje, quero que a Suelen conte um pouco da sua história com os registros acásticos. Primeiro fala um pouquinho de você, Suelen, quanto tempo você está nessa caminhada, nessa estrada do autoconhecimento, né, as suas formações aí, e principalmente depois, o que mudou na sua vida com o conhecimento dos registros acásticos. Depois a gente vai falar o que vai fazer alguma leitura aqui. Estou aqui com o oráculo dos registros acásticos. Vamos lá, se apresente, Suelen, o palco é seu. Boa noite, gente. Para mim é uma honra estar aqui e para falar dessa ferramenta tão incrível e maravilhosa que transformou minha vida e transforma a vida de qualquer pessoa que faça uso dela. Eu comecei minha jornada na espiritualidade. Bom, eu já nasci na espiritualidade, né? E quando eu comecei mesmo a ter um despertar espiritual, eu estava com 32 para 33 anos. Tive relacionamentos falidos, né? Comecei a estudar psicanálise para me conhecer melhor, para saber o que estava acontecendo, por que aquilo acontecia comigo, né? Aí comecei a estudar psicanálise e comecei a conhecer pessoas, comecei a conhecer coisas, cursos, eu comecei a fazer curso. E ó, tome, só estudando, só estudando, só estudando. Aí, quando eu vi o anúncio, eu ia para fazer o curso da Cris de numerologia. Eu já ia fechar. No mesmo dia que eu ia fechar o curso da Cris, apareceu lá, registros acásticos. Aí eu olhei, eu falei assim, será? Aí o Paulo fez uma live, uma preparatória, né, num dia lá. Aí eu falei, vou ver. Uma colega da nossa sala colocou lá o anúncio que ia ter uma live gratuita. Eu falei assim, vou ver para conhecer. Um workshop, aí, né? Foi um workshop. Aí eu entrei para conhecer. A hora que eu entrei para conhecer, ele começou a falar e eu falei assim, peraí, que eu tô gostando do assunto, porque eu sempre tive, né, visões, premonições, eu sempre tive essa parte da espiritualidade e a mediunidade bem aflorada em mim. Só que eu não sabia muito bem como direcionar, fazer as direções corretas. O que acontece? Peguei, falei com o Paulo, quero fazer, fiz online, não consegui presencialmente, né? Levei uns xingos de todo mundo por isso. Mas tudo bem, fiz. E assim, eu conheci pessoas incríveis. Pessoas que estão comigo até hoje. Me conectou a pessoas que eu já conheço de vidas, né? Filhos, irmã, ex-marido, um monte de coisa. E assim, quando eu fiz o curso, eu comecei a ver imagens e cenas antes de fazer a sintonização, depois o Paulo vai explicar um pouquinho melhor. E eu
falei assim, meu, é isso. Aí depois eu comecei a fazer o primeiro registro que eu fiz com uma colega nossa, Noemi, não sei se ela tá aqui, e eu vi tudo, assim, visão 4K, já entrei, visualizei tudo. Ela recebeu uma cura incrível naquele dia. E aí eu falei assim, nossa, eu achei. E através dos registros acásticos, eu fiz uma live ontem e eu falei uma frase que eu vou repetir aqui porque vale muito a pena. Um dia certo amigo me falou assim, Su, eu desejo que você se veja assim como Deus te vê. Aquilo entrou no meu coração como uma faca, né? Eu chorei o dia inteiro aquele dia que ele falou aquilo para mim. E através dos registros acásticos, eu consegui me ver exatamente como Deus me vê. Através dos registros acásticos, eu comecei a descobrir meu alto valor, eu comecei a descobrir quem sou eu nesta vida e que fui nas outras, né? Não sei, tem pessoas aqui, a gente não vai entrar em mérito de religião, tá? Porque o registro acástico, ele é uma técnica, ele é científico e aí é real. Existe o nosso filminho gravado da nossa vida, o nosso livro da vida, depois também o Paulo vai dar uma explicadinha melhor, mas só para quebrar qualquer tabu de religião, porque eu vim de uma origem católica, depois evangélica, e eu passei altos perrengues na minha vida. Fui rechaçada por muita coisa e eu vivia presa, com ciclos tóxicos e repetitivos na minha vida. E eu não entendia por quê. Não tinha prosperidade, era todo travado, eu não conseguia ser quem eu era, porque eu sempre sofria um rechaçamento. Aí nos registros começa a vir, porque você começa a pôr para fora. Você acessa, quando você consegue acessar seu autorregistro, que é uma consulta que você faz você com a sua supraconsciência, com o seu eu superior, e você consegue se encontrar com ele, e você vê a sua maravilhosidade, o que é lindo que tem, o que é de mais lindo dentro de você, vem para fora. E aí você começa a fazer leitura, você começa a fazer troca com os colegas, e é uma riqueza, porque cada um passa uma informação na hora que a gente precisa receber. Porque os registros, quando a gente acessa, cada registro que a gente acessa é uma informação que precisamos saber no momento. A espiritualidade é muito sábia. Ela não nos mostra o que não estamos preparados para receber. Há muito amor, muita compaixão, não há julgamentos, tá? Então todo mundo é livre. Às vezes vemos cenas não agradáveis, cenas complicadas, mas tudo com amor. A ferramenta de registro acástico é sobre o amor do todo, o amor universal, o amor de Deus, do Supremo. Então, isso, eu não tenho palavras, gente, não tenho palavras para dizer, não existe preço para registro acástico. O valor que você paga não chega, não tem como mensurar de tanta coisa, de tanto benefício que você descobre na sua vida. A libertação que você tem consigo mesmo é valiosíssima. Eu tenho tido bastante consultas, eu atendo pessoas, atendo amigos e tenho tido, assim, feedbacks incríveis, porque a cura, a restauração, a quebra de padrão de ciclo. Sim. É muito incrível, sim. É muito incrível. Então, você conseguia atender antes? Não, você conseguia, você já tinha estudado algumas técnicas, né? Mas você conseguia atender antes dos registros? Então, eu tinha feito vários cursos já. E eu travei, não conseguia. Aí eu fiz os registros, tudo. Aí, inclusive, o Paulo falou para mim, você já está pronta para atender, começa. E eu falei, não, eu estudei mais um mês depois que eu fiz o curso. E eu fui fazendo a troca com o pessoal. E o pessoal olhava para mim, não, você já tem que atender. Eu falei, não, eu tenho que entender tudo primeiro, porque eu sou uma pessoa canceriana com ascendente lua em virgem. Então não tem como eu fazer as coisas se eu não tiver certeza e segura disso. Aí o que aconteceu? O registro acástico, ele deu um destrave assim na minha vida, ó, pum! Eu comecei a atender registro acástico, eu comecei a atender as outras modalidades. Eu já estudava sobre arquétipos há mais de 2 anos e meio com o professor Hélio Couto, que foi quando começou meu despertar espiritual,
sobre a física quântica. Eu sempre amei física quântica desde que eu me entendo por gente. Sempre estudei por conta, mas houve um despertar ali. E eu conheci os arquétipos. E eu já fazia uso de arquétipos. Porém, os registros me trouxeram essa ferramenta que eu já trabalhei em vidas. Então, eu fui resgatando fractais de vidas. E, inclusive, da minha origem egípcia. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a atender com arquétipos e tem transformado vidas de pessoas, inclusive a minha, porque tudo é primeiro na gente. A nossa mudança é primeiro em nós e depois nas outras pessoas. E a gente começa, a gente se ajuda e depois ajuda as outras pessoas. E assim, eu tive resultados meus, tá? Não vou falar das pessoas, mas meus. Incríveis. Fim de relacionamentos tóxicos, fim de escassez, fim de auto-julgamento, de você nunca se achar bom para nada, de você nunca achar que você não cabe numa sociedade. Realmente você não cabe numa sociedade, você faz a sua sociedade. Você faz o seu circo, o seu palco. Você monta ele, né? E assim, isso vai te conectando com pessoas que são incríveis, são pessoas maravilhosas e a gente se reencontra de verdade. Se encontra, é um valor assim gigantesco. E assim, eu posso dizer, gente, eu posso dizer, eu sou uma pessoa que os registros mudaram a minha vida em pouquíssimo tempo, pouquíssimo. É catarse em cima de catarse, revolução em cima de revolução, destrava, vai começar a destravar aqui, aí você começa a fazer isso, fazer... Gente, já estou com mais 5 cursos para fazer. Para poder começar nos meus atendimentos. E tudo isso direcionado pela espiritualidade, porque eles estão mandando tudo. Eles mandam. Aí, quando você consegue se conectar consigo através dos registros, com seu eu supremo, você começa a não depender mais de gurus, não depende mais de pessoas, você é direcionado para algumas coisas. Você começa a sentir sua intuição, ela aflora assim. Aí você exala a maravilhosidade. E isso não tem preço. Não tem preço. Perdi, eu digo assim que eu perdi, não. Emprego, relacionamento, pessoas. E eu falo para vocês, gente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu hoje posso dizer para vocês que eu sou uma Suelen feliz e realizada com o que eu já conquistei até hoje e o que vou conquistar ainda, porque o trabalho não para, né? Então agora eu vou deixar o Paulo falar um pouquinho, que daí eu já vou Não, Su, é assim, eu não me canso de ouvir sua história, né? A gente já conversou muito. A Vanise está colocando aqui os saltos quânticos da vida dela, as libertações, né? Sabe, registros assim realmente é o suprassumo de que das terapias integrativas, né? Só para vocês entenderem, pessoal, a gente fala muito aqui, né, estamos falando sobre os registros. Registros é uma coisa que está na moda, né? Então tem muita gente aí já falando de registro acástico. Infelizmente, a gente tem alguns que não falam com a profundidade, ou com respeito, ou com a dignidade que deve ser falado, né? Eu reverencio os registros acásticos, os mestres dos registros, mas ao mesmo tempo você tem pessoas fantásticas que dedicam a sua vida a essas terapias, como por exemplo a Lívia Buriti, que vai estar aqui com a gente no dia 29, né, encerrando a nossa jornada acástica aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: primeiro, o que são os tais dos registros acásticos? Né? A Suelen aí falou sobre o livro da vida, sobre o nosso filminho, né? Primeiro, assim, não tem religião. Registro acástico não está ligado a nenhuma religião. Registro acástico ele está ligado diretamente à espiritualidade, sim, mas sem religião. Então você pode ser de qualquer religião ou de nenhuma religião, né? Eu li uma coisa no Insta outro dia,
dizendo o seguinte: religião é para quem tem medo de ir para o inferno. Espiritualidade é para quem passou pelo inferno. Então, eu achei que fez muito sentido para mim, né? Fez muito sentido para mim essa frase, porque eu passei por diversas religiões e passei pelo inferno. Né? Para quem não conhece minha história, eu conto no curso, mas eu sou um cara que eu tive câncer 2 vezes, né? E 25 sessões de radioterapia, e foi outro dia, foi aí em 2018, 2019. Então, eu passei pelo inferno, né? E a espiritualidade, ela aflora cada vez mais quando você passa por esses pequenos infernos, por essas catarses, por essas coisas que a vida chega para você e fala assim, ó, escuta aqui, cara, o que você está fazendo com a tua vida? Muda, né? Dá um monte de tapa na cara, assim, e te põe para enxergar a vida de outra forma. Mas, independente de ter religião ou não, registro acástico, todo mundo aqui já ouviu, né, em muitas religiões, que nós temos lá um livro da vida, onde ficam registradas as nossas experiências. E que depois, quando a gente for para o mundo espiritual, alguém vai ler esse livro, alguém vai ver esse livro da vida, ou vai passar um filminho na nossa frente ali, e a gente vai ver nossas vidas, nossos atos, nossos acertos, nossos erros, vamos ter chance de nos arrepender, seremos julgados ou não, tudo depende da sua crença. Registro acástico é isso, a gente acessa essas informações, não só desta vida, mas a gente acessa. A Noemi entrou aí, Sueli, você perguntou dela, ela acabou de entrar. A gente. Seja bem-vinda, Mi. A Mi é outra aluna super querida lá de Santa Catarina, ela não vai poder participar, ela foi convidada, mas ela não pode participar dessa jornada aqui, porque ela está assoberbada de trabalho lá em Bombinhas, né, lá em Santa Catarina. E aí, como eu estava dizendo para vocês, a gente acessa registro acástico de vidas passadas, dessa vida, de vidas futuras e de vidas paralelas. Tá? Então, a gente acessa registro acástico de objetos, a gente acessa registros acásticos de pets, a gente acessa registros acásticos de lugares, a gente acessa registros acásticos de acontecimentos históricos, enfim, a gente consegue acessar registro acástico de tudo. E a cada dia, a gente que pesquisa sobre registro descobre uma nova funcionalidade. É uma ferramenta que já veio, já esteve aqui no planeta, como muitas outras, por mau uso, foi retirada do planeta e agora ela vem sendo devolvida, várias ferramentas vêm sendo devolvidas ao planeta, e num dos cursos eu abri os registros, né, lá na escola da Cristina Cairo, e foi nos dito lá naquele dia que os registros acásticos eram a última ferramenta a ser liberada pelo planeta, para o planeta. Era ali a pecinha do quebra-cabeça que faltava. Então, não vão vir novas terapias, não vão vir novas técnicas, né? O que vier depois é tudo inventado. O registro acástico é a última coisa que foi revelada, que foi devolvida para nós, né? Começa lá atrás com reiki, com radiestesia, com uma série de coisas, com tarô, e vem evoluindo e chegou nos registros acásticos, que são as últimas coisas. Como que registro acástico tem uma aplicação prática, né, na vida das pessoas? Então, vocês imaginem o seguinte: a pessoa traz um trauma de uma que ela não sabe de onde vem, não tem causa nessa vida, e esse trauma vem de uma vida passada. E vindo dessa vida passada, quando você acessa o registro acástico, você vai conseguir entender esse trauma, você vai conseguir saber a razão dele, e em 80% dos casos, só de você ter esse conhecimento, esse trauma já desaparece. Em outros casos, a gente tem que fazer um tratamento, de aplicar alguma técnica. Registro acástico aceita todas as técnicas dentro dele. Então, eu sou um cara que por falta de uma, eu fui queimado 2 vezes na fogueira da Inquisição.
né? Elas riem porque elas sabem da história. Eu fui queimado 2 vezes na fogueira da Inquisição. E muitos terapeutas, muitos, não se destravam porque foram queimados na fogueira da Inquisição. Então imagine você estar abrindo o registro acástico daquela pessoa, daquele terapeuta, você descobre uma coisa dessa, e aí você consegue enviar um reiki, para quem tem nível 2 acima, você consegue enviar um reiki momentos antes da pessoa ser queimada na fogueira. Você está transmutando tudo aquilo. E quando você transmuta tudo aquilo, você está mexendo na causa. E mexendo na causa, você muda o efeito. E a gente consegue mudar o efeito na vida de muitas pessoas. Né? Como a Sueli, que se tornou uma terapeuta aí, fantástica, está atendendo muita gente, está sempre com a agenda cheia, né? E aí ela está fazendo o quê? Pondo em prática aquilo que ela já tinha estudado, que ela já tinha aprendido, e destravou com os registros, né, Su? Sim, destravou totalmente. Destravou chakra que estava bloqueado, destravou consciência, resgatou fractal, um monte de coisa, um monte de coisa. Nossa, e curas, né? O E tanto de cores. cura que a gente recebe, né? É incrível. O tema da nossa live é cura akáshica, né? A cura é proporcionada pela leitura dos registros, pelo uso dos registros akáshicos. A gente está com as pessoas assistindo aqui. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para a gente poder seguir a isso. Então, você está vendo aí? Tem alguém do pessoal nosso que está assistindo que tem alguma pergunta sobre registro akáshico? Gente, manda aí que a gente responde. Tá. Enquanto o pessoal manda pergunta isso, eu queria saber de você o seguinte: Hum. relata para gente, sem citar nomes, uma cura akáshica que você proporcionou para algum cliente seu, ou, se você preferir, alguma cura akáshica que você recebeu nas trocas aí com o pessoal. Olha, quase todos os meus acessos de registro existem curas, tá? Uhum. Deixa eu falar uma que foi bem forte. Teve uma pessoa que ela sofreu no ventre da mãe, ela teve, ela sentiu tudo que a mãezinha sentia, né? E nesse dia, Saint Germain, ele veio, que é um dos nossos mestres ascensos, é o do raio violeta, que é o da transmutação. Uhum. Ele veio e fez a cura no ventre, no momento em que a pessoa estava no ventre da mamãe, ele veio e fez toda a cura no ventre da mamãe. Essa pessoa recebeu a cura também no seu ventre, no plexo solar, e começou a desbloquear um monte de trauma que estava lá bloqueado e começou a resolver. Tive também mais pessoas que a pessoa era filho de bruxa em uma vida e a mãe tomou todos os poderes dessa pessoa, que era seu filho naquela vida, e ela tirou tudo porque ela era uma bruxa suprema e tirou todos os poderes desse filho na época. Nessa vida, continua sendo mãe e filho, e essa pessoa veio com bloqueio, com uma sensação de que tem medo de tudo, que não consegue nada, e a mãe continuou fazendo isso com a pessoa e com os irmãos da pessoa, né? Uhum. E essa pessoa começou a desbloquear trauma, começou a desbloquear, começou a acordar tudo. Teve também pessoas que o meu eu superior se encontrou com o eu superior da pessoa e ambos realizaram a cura junto com os mestres, né? Cada mestre, às vezes, vem o raio que é da pessoa, os mestres ascensos, eles aparecem quando eles precisam aparecer. Muitas vezes, eu tenho também tido pessoas com os mentores, tá?
Eles guiam os registros, eles abrem os registros das pessoas e eles dão toda a orientação. Eu falo assim, gente, quando vocês vierem para registro comigo, vem com papel e caneta. Tem gente que já saiu com 3 páginas de orientação de mestres. E assim, agora eu vou contar uma cura minha. Eu tinha um sério problema de falar assim para as pessoas em público, né? Assim, eu sou introvertida, naturalmente sou introvertida. Aí eu me encontrei com o meu eu superior e me levou a exatamente uma cena em que aconteceu o trauma e eu não conseguia mais falar a partir daquele momento. Houve toda uma ressignificação, os mestres apareceram, foi feita uma cura, isso tudo em alto registro. Uhum. E aí o que aconteceu? Destravou o meu chakra laríngeo. E aí eu consegui começar a falar para as pessoas. O que mais que eu posso dizer assim? Dá uma sugestão. Tem uma pergunta aqui. A Nazaré, lá de Montreal, no Canadá, ela pergunta o seguinte: qualquer pessoa pode aprender registro akáshico? E eu vou responder para você, Nazaré, é assim, sim e não, tá? Sim, qualquer pessoa tem capacidade, porque é uma técnica, não é um dom. Você não precisa ter um dom prévio, um dom anterior para aprender registro akáshico, né? A Gi está falando aqui, né? É a mesma coisa. Para ler registro akáshico, eu preciso ter algum dom, um chamado à espiritualidade ou coisa semelhante? Não, você precisa ter amor no coração, Gi. Porque a gente não julga ninguém, né? Eu vou contar alguns casos aqui, já já eu vou contar alguns casos bem cabeludos aqui. Mas vamos lá, respondendo a pergunta da Nazaré, né, e que a Gi também falou aqui. Não é qualquer pessoa que consegue aprender. Por quê? Qualquer pessoa pode, sem dúvida nenhuma, aprender. Mas eu recomendo que para a pessoa vir fazer o curso de registros, ela já tenha um conhecimento mínimo, um conhecimento básico do que são chakras, como eles funcionam, né? Do que é energia. Ela precisa ter pelo menos uma noção da espiritualidade, ela precisa acreditar em vida após a vida, ela precisa acreditar que ela já viveu vidas e que ela está vivendo essa e que ela vai viver outras, né? Isso é fundamental, porque a gente está mexendo com algo que está ali na biblioteca cósmica, que está ali numa outra dimensão. Então, você precisa ter um conhecimento prévio. Já aconteceu, tá? E a pessoa teve dificuldade por falta desses conhecimentos básicos da pessoa chegar lá e o primeiro curso que a pessoa está fazendo na área de terapias, eu gosto, eu já li 2 livros sobre espiritualidade, não sei o que lá, sobre terapias, eu gosto, adoro as palestras da Cris e vou fazer o curso de registro akáshico, é o meu primeiro curso, eu não sou terapeuta, não fiz nada. Você sabe, Su, a gente trata de assuntos muito, assim, às vezes, até para quem tem conhecimento, não é fácil acompanhar. Não é que é difícil, pessoal, mas assim, não é fácil a pessoa aceitar, porque tem muito julgamento, tem muito pré-julgamento, né? Então, se você não tem conhecimento de nada, você acordou hoje de manhã e falou assim, eu preciso estudar sobre espiritualidade. Vai estudar, não é o momento de você fazer esse curso ainda, tá? Não é. Mas assim que você tiver feito ou um curso de Reiki, ou um curso de numerologia,
ou assistido várias palestras lá com a Cristina Cairo, né? A Sueli Galego, que foi minha professora de numerologia, estava aqui na live, não sei se ela está ainda. Você tiver feito um curso lá de linguagem do corpo, né? Mesmo que seja o mais curto, participar de um workshop, alguma coisa, enfim, de EFT, né? Se você tiver algum conhecimento prévio, você vai desenrolar mais rápido. Agora, se você já é um predestinado, né? Aquela pessoa que puta, acordou e vai voar, vem para os registros também, que você vai voar, ok? Então, essa respondendo a pergunta aí da Nazaré lá e que a Gisele ela complementou. Vamos falar um pouquinho aqui de causos, né, que a gente vê nos registros acásticos aí, né, causos cabeludos. Então, eu tenho uma cliente, ela não mora no Brasil hoje, ela morava no Brasil na época, ela não mora no Brasil hoje, e essa cliente tem um filho, tem dois filhos, na verdade. E um, ok, né, não manifestou até hoje nenhum tipo de problema, e o outro, pelos médicos, ele tem alguma coisa que os médicos não sabem o que é. Já falaram de autismo, não é autismo, já falaram de Asperger, não é Asperger, já falaram de retardo mental, não é retardo mental, já falaram de deficiência intelectual, não é deficiência intelectual, já foi na fonoaudióloga, não tem nada errado, absolutamente nada errado com o aparelho vocal dele, com cordas vocais, com língua, com articulação, nada. E o moleque tem 5 anos de idade e não fala. Fala meia dúzia de palavras. E aí ela me procurou, né? E falou assim, Paulo, eu preciso de você. Eu preciso entender. Se meu filho voltar a falar, beleza. Mas se, eu só preciso entender o porquê. Né? Porque eu me culpo, eu acho que eu fiz alguma coisa errada na gestação dele, apesar de não fumar, de não beber, de não usar drogas, eu acho que eu fiz alguma coisa errada na gestação dele, alguma coisa genética, mas não tem ninguém da minha família, nem da família do meu marido que tem isso, pelo menos que a gente saiba, então assim, a gente está perdido. E aí eu usei uma técnica avançada nela, que eu vou dar o curso avançado em abril, eu usei uma técnica avançada nela, e aí nessa técnica avançada eu coloquei ela para ver, e ela tinha matado, ela era mãe desse menino numa outra vida, e ela sofria agressões do marido, né? Que por acaso o marido dela na vida passada era sogro dela nessa vida, e aí ela sofria essas agressões numa fazenda, e um belo dia ela matou o marido dela naquela vida. E aí, quando ela matou o marido dela, ela foi presa e os filhos ficaram com a avó, né? Só que a hora que ela estava indo para a cadeia, esse filho dela, que hoje é filho dela também, que não fala, olhou para ela e com muita raiva no coração falou assim: eu nunca mais vou falar com você. E essa é a causa que a criança não fala nessa vida. Depois disso, a gente fez alguns trabalhos de perdão, de resgate de fractal, melhorou muito porque o menino ele era agressivo com ela. Então, assim, ele estava fazendo alguma coisa errada. Fulano, não mexe na gaveta. Ela falava 10 vezes, ele não atendia. Como se não tivesse ouvindo. Né? Bem, assim, isso que levou os médicos a acharem em algum momento que ele tivesse algum grau de transtorno de espectro autista. E aí ela chegou e ela falava 2, 3 vezes, ele nem aí. Aí o pai dele chegava e falava assim, fulano, não mexe aí.
ele parava de mexer na hora. Então, com os trabalhos que foram feitos, ele está obedecendo a mãe, ele atende aos comandos da mãe e ele parou de ser agressivo com ela. Mas ele ainda não fala. Ele ainda não fala. E a causa dele não falar foi exatamente esse caso que eu contei para vocês. De ele falar, eu nunca mais vou falar com você. E acontece. Muito disso. Muito. Su, conta algum caso cabeludo aí. Deixa eu ver. Mas bem cabeludo, que a gente gosta de fofoca, né? A gente quer saber da vida dos outros. Eu falei isso, pessoal, só para brincar com vocês, porque assim, ó, não pense que você vai fazer o curso de registro acástico que você vai começar a ver a vida de todo mundo, não, tá? Só com autorização. Ó quem tá aí, ó, assistindo a gente, a Fê. Oi, Meu Fê. amor! Bem-vindo! Ela não vai participar com a gente na jornada, viu? Ela foi convidada também, mas ela não vai participar, tá? Tá cheia de compromisso lá. Nossa Fê é atarefada. Pois é, pois é. Conte um Bom, caso cabeludo aí. A gente também te ama, Fê. bom, vamos lá. Esse daqui é complicado. Eu recebi uma pessoa que essa pessoa passou por uma situação de, nesta vida, ter relações sexuais com o irmão. E veio um ciclo. Isso veio acontecendo. Essa pessoa não entendia muito bem o porquê disso, por que acontecia isso, esse tipo de atração. E eles tiveram relações sexuais por um bom tempo nesta vida. E essa pessoa começou a desenvolver vários transtornos psicológicos por conta disso, de se culpar, o porquê daquilo acontecia, e a pessoa era induzida pelo irmão, né, para fazer esse tipo de ato. Aí a gente vai abrir registro da pessoa. Eles eram marido e mulher numa vida anterior, e eles selaram um contrato que eles nunca mais se deixariam. E nessa vida eles vieram como irmãos. E veio um ciclo de relação sexual de irmão com irmão, e essa pessoa se sentindo a maior culpada da vida, trazendo várias amarras, né? Uhum. Aí a gente fez uma soltura, né? Um rompimento de contrato da vida anterior para soltar essa pessoa aqui, porque destruiu o relacionamento na família, os pais, acho que só a mãe que sabe um pouquinho, mas a mãe finge que não sabe de nada. Essa pessoa não consegue conversar com o irmão, é um oi, tchau, porque, né, viveram um relacionamento matrimonial, no relacionamento de irmãos, né? E aí a gente fez uma quebra de contrato, né? Veio os mentores, claro que eles vieram, fizemos todo um trabalho de soltura mesmo, de rompimento mesmo, de laços energéticos, para soltar essa pessoa. E aí o retorno que eu recebi é que essa pessoa agora está conseguindo respirar, está se sentindo bem, leve, está conseguindo entender muita coisa do que aconteceu, porque é muito complicado. Às vezes a gente vê pai, mãe, filho tendo relação sexual com a mãe, com o pai, tudo, e não sabe o que está acontecendo. Isso é muito complicado, porque daí aí entra na sociedade, nossa, meu Deus, isso é um pecado, vai todo mundo pro inferno, tudo, mas não sabe o que aconteceu lá atrás. E cada ação tem uma reação, tem consequência. O que você faz tem consequência. Se você não resolve, o ciclo vem repetindo vidas e os laços não se desfazem assim. Então a gente... Foi pior que o ato, né? Então, é muito pior do que o ato, porque o ato é só uma consequência. O ato depois você desfaz tudo, faz um trabalho, faz uma terapia. Gente, façam terapia. Façam terapia. Muito importante.
Por quê? Agendas abertas, né, Su? Agendas abertas. Nossas agendas é a minha, do Paulo e do pessoal aqui, estamos com agendas abertas. Porque, assim, é muito importante, gente. É muito importante você resolver coisas que você muitas vezes não sabe, né? Você não sabe. Aí vem as curas espirituais dos corpos sutis, sabe? Então, assim, outra coisa também que eu queria até complementar o que o Paulo falou, né, do conhecimento para as pessoas conhecerem, né? É assim, os mestres apresentam muitas imagens arquetípicas, tá? Eles mostram arquétipos. Então, assim, quando a gente não conhece arquétipo, não sabe o que significa o basiquinho, tá? A gente não precisa entrar no mérito todo da questão ser um Jung da vida para saber. Mas, assim, eles muitas vezes mostram e a gente precisa saber perguntar para eles o que, que é. Cada um tem um método de acessar registro. Cada um tem uma forma que é só dele. É específica, cada um faz de um jeito. Mas assim, eu já me deparei com pessoas que abriram meu registro e viram imagens. Aí a pessoa reproduziu para mim as imagens que viram, eu entendi o que era, daí eu pedia para perguntar. Aí os mestres falavam o que, que era. Mas a pessoa não tinha conhecimento. Então, assim, toda ferramenta no registro acástico é aplicável. Todo o seu conhecimento é aplicável. Quando você conhece sobre religiões, assim, hoje eu não professo nenhuma religião, porque como que eu vou ter uma específica para eu poder atender a todos? Eu, assim, eu professo a minha espiritualidade, o que eu acredito, meus princípios, meus valores, né? E aí você tem que respeitar todos, porque vai chegar gente de todas. Gente, eu já atendi gente de todas as religiões. Todas. Sem exceção. Já atendi ateu. Eu já atendi pessoas que não acreditam em Deus. Eu já atendi pessoas de todo tipo que você imaginar. Então, assim, não podemos julgar de forma alguma. Se a gente sabe o que é a religião da pessoa, eu sempre pergunto quando eu vou fazer a entrevista com a pessoa, né? Eu mando um pequenino questionário para a anamnese para eu saber a religião da pessoa. Por quê? Eu preciso saber como que eu vou abordá-la. Eu preciso saber o que ela entende para não ofender, não machucar, tudo. Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito bem feita, sabe? Aí você tem resultados incríveis e maravilhosos. Você está num nível acima de mim, porque eu não pergunto nada de religião. Eu falo aqui, sentou aqui, ajoelhou, tem que rezar. Se você veio me procurar. Eu pergunto. Não, se você veio me procurar, é porque você está pronta para receber o que eu tenho para dar. Eu não pergunto. Você está certa de fazer, mas eu não pergunto. Ajoelhou, tem que rezar. É igual a pessoa entrar num centro espírita e achar que a abordagem vai ser de uma outra religião qualquer, gente. Não vai. Então, chegou aqui na frente, eu sou um terapeuta integrativo, eu sou psicanalista, eu sou um espiritualista, né? Achar que a pessoa vai sentar aqui e vai entrar num culto, não é o que vai acontecer. Não é o que vai acontecer. A Pri já sentou aqui, a Noemi, a Vanise, a Suelen, a Fê, né? Então, assim, o negócio, o chicote estrala, né? Com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Quando eu dou coice, eu ponho pantufa para dar coice, né? Para não machucar muito. Mas é com muito carinho e dedicação. Pessoal, registros, né? Como a Suelen estava falando, a gente vê muita coisa. A primeira coisa que você tem que deixar de fora é a Pri falando, estrala, né? Aqui estrala, né, Pri? O chicote estrala. A primeira coisa que você tem que deixar de fora é julgamento, é preconceito, né? Minha amiga Lua entrou aí, é preconceito. Você tem que deixar de fora preconceito, tem que deixar de fora julgamento. Imagina, a gente ouviu um caso desse que a Su contou, né? De irmão se relacionando com o irmão. E aí você tem que simplesmente acolher como E não pode fazer nem alma, expressão facial. Por exemplo, nem expressão facial. não, Né? Aquela coisa assim, né?
O meu Não queixo pode. caiu de 1,80 m de altura, né? Não, não dá, não dá. Não pode. Então, a gente tem que acolher com muito amor, e os registros nos ensinam esse amor, né? É, a Fê lá, a terapia do Paulo é espetacular e as leituras da Su são magníficas, né? Eu como um bom leonino, sou obrigado a concordar. Mas só é espetacular para quem é espetacular igual você, Fê. Para quem vem aqui, que apesar de você ser médica, apesar de você ter um baita conhecimento, você senta aqui na minha frente e você esvazia o copo e espera eu encher. Então é diferente, né? É bem diferente. Mas assim, o registro ele é amor. Porque sabe o que a gente aprende nos registros? Eu, por exemplo, aprendi uma coisa muito importante. Muito importante. Eu vou falar para a sua aqui, para todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou leonino, né, gente? Então, né, É, tenho, ninguém nunca não, percebeu. nunca percebeu, né? Eu sou leonino, então eu tenho, assim, um pouquinho a autoestima um pouquinho elevada, né? O ego ali um pouquinho inflado. Mas eu aprendi, sabe o quê? Que se eu sou terapeuta hoje, se eu fui 34 anos preletor da Seitonoye, dava palestra para milhares de pessoas, né? Ajudei muita gente aí na minha caminhada, graças a Deus tive essa oportunidade. E se eu sou alguma coisa hoje, não é porque eu sou bom, é porque eu fui tão devedor, eu vim com tanta dívida, a Gi falando que o marido dela é leonino. Bem assim, né, Gi? A gente empresta o sol para os outros signos. Mas é assim, é que eu vim com tanta dívida nessa vida, com tanto débito, devendo tanto de vidas passadas, de um monte de merda que eu fiz, sabe? Que Deus olhou para mim e falou assim, cara, a única forma de eu tentar, tentar fazer você pagar um pouquinho do que você deve é te transformando em terapeuta, obrigando você a amar incondicionalmente. E eu aprendi isso, gente. Se eu sou alguma coisa hoje, eu devo aos meus débitos anteriores, né? E ao fato de que uma das lições que eu tinha que aprender era de amar incondicionalmente nessa vida, sem julgamentos, a não querer controlar ninguém, a não querer controlar nada, a deixar os acontecimentos fluírem. E isso me foi dado pelos registros acásticos, né? E só assim eu consegui chegar até aqui, né? A Lua está perguntando que registros são esses, né? Lua, esses registros são os registros acásticos, os registros que estão na nossa biblioteca universal, do nosso livro da vida, né? De todas as nossas vidas. São realmente os registros de todas as nossas vidas, inclusive dessa, de dimensões paralelas, né? E é disso que a gente está falando, né? Na jornada acástica aqui, a gente está falando aqui dos registros acásticos, né? E eu sou professor de registro acástico, a Su foi uma das minhas melhores alunas, né? E a gente está fazendo esse bate-papo aqui falando sobre as curas, sobre tudo que os registros acásticos trazem em nossa vida. E uma coisa que é interessante, pessoal, é assim, a gente está chegando no finalzinho já do tempo do Instagram, uma coisa que é interessante é que assim, é que particularmente para mim, os registros acásticos têm me dado a oportunidade de reencontrar muita gente de vidas passadas, né? Então, aqui entre minhas alunas, eu já fui irmão, eu já fui filho, eu já fui pai, eu já fui marido, já teve família formada aqui por mim, por mais 3 alunas, né? Uma foi vó, a outra foi mãe, a outra foi filha, a outra foi esposa. Então, é muito legal esse entrelaçamento, né? Essas relações cósmicas que são desvendadas aqui,
né? E, Su, a gente está chegando no finalzinho, né? Porque o Instagram tem um tempo, né, para live, e a gente já está com 55 minutos. E eu queria que você falasse rapidinho aí das terapias que você desenvolve, desse o seu Instagram para o pessoal seguir, né? E convidasse o pessoal aí para estar junto com a gente lá dia 1º à noite, dia 2 e dia 3, para a gente aprender um pouquinho mais sobre registros. Bom, Tem mais live, viu, pessoal? Dia 22 tem, dia 24 tem, dia 26, dia 24 não, dia 26 tem, 27, 28 e 29. Bom, primeiro eu só vou corrigir o Paulo numa fala dele, que eu não sou ex-aluna dele, tá, gente? Eu continuo sendo aluna dele. Tá? Ele fala que tá no falso modéstia, tá? Eu continuo sendo aluna dele, tá tudo bem. Eu sou a primeira pessoa, eu falo para ele, ó, a hora que você lançar curso, eu sou a primeira que tô na fila. Porque... Vai vir de apometria por aí, né, Sandra? Né, ó. A apometria eu já falei para ele que eu já tô no número 0. Né? Porque assim, gente, o Paulo ele tem uma qualidade para passar os ensinamentos. Ele tem uma qualidade, muito conhecimento, tá? Ele passa, ele tem amorosidade para passar as coisas para gente, o ensinamento todo. E assim, eu falo para ele que eu devo muito a ele por essa abertura de portas, por tudo, porque conhecer pessoas aqui nessa vida, nos reencontrarmos assim e trilharmos, porque a gente continua junto. A gente vai andando junto, não é que, eu vou fazer o registro acástico aqui, oi, tchau. Não, você continua. Tem pessoa que vai para a vida toda, sabe? Então, assim, vamos ter o curso, estou começando a falar do curso agora, mas eu vou falar também das minhas terapias. A gente vai ter o curso agora na Escola da Cris, presencial, né, agora no primeiro fim de semana de março. E assim, eu vou estar lá, gente, presencialmente, não precisam mais me xingar, eu vou presencialmente mesmo. Dia 1º é só online, tá? Dia 1º à noite é só online. É só esquenta, tá, gente? É só esquenta, na quinta-feira, O bicho vai pegar sábado e domingo mesmo. Então, assim, quem quiser ter essa liberdade, essa libertação, esses saltos quânticos, é possível. Tudo é possível. É a minha frase clichê, né? Existem infinitas possibilidades e tudo é possível, tá? Então, assim, só faça. Se você sentir aí seu coração bater forte, porque o meu, toda vez que eu falo de registro acástico, o bichinho quase dá uma parada cardíaca aqui, porque é muita emoção. É muita emoção. Vou fazer uma pergunta para você. O investimento que você fez no curso, com as suas consultas, você já recuperou? Quase 3 vezes mais. E eu fiz em agosto, tá, gente? Agosto agora de 2023, tá? Já recuperei quase 3 vezes o valor do curso. Muito com os atendimentos. E eu falo assim... Seu Instagram pro pessoal aí. Meu Instagram é sm.alquimia da alma, tá? Estou lá. Eu estou atendendo consultoria de arquétipos, frequências binaurais, que atuam nas ondas cerebrais, que é para um monte de coisa, né? Como é que fala? Ansiedade, depressão, um monte de coisa. Falta 30 Se você quiser entrar em segundos. Então, faço essas terapias holísticas, tá? Consultoria de arquétipos, tudo. Então, assim, gente, só façam, tá? Meu Instagram, sejam muito bem-vindos nessa live. Muito obrigada. Obrigada ao Paulo. E agora ele despede de vocês. Obrigado. Pessoal, obrigado por vocês. A live vai ficar salva aí no Instagram. Vocês vão poder assistir. Temos outras lives. E convido vocês a acompanhar toda a jornada acástica aí. Né? Obrigado a vocês que estiveram comigo até agora, tá bom? E com a Suelen nos acompanhando aqui, ouvindo as nossas histórias, ouvindo as histórias dos mestres, e vem muito mais informações por aí. E se você ficou interessado e quer aprender mais sobre registro e ser um terapeuta de registros acásticos, dando um salto quântico aí nas suas terapias, né?
Obrigado, Adelaide. Simplesmente assim. Obrigado. E simplesmente façam o curso. Se inscreva na escola da Cristina Cairo, lá no linguagemdocorpo.com.br. As inscrições estão abertas e a gente vai poder falar com vocês aí num final de semana maravilhoso, só que o curso não acaba, né? O curso continua depois no WhatsApp, a gente vai trocando, eu não desfaço os grupos, e vocês entram na nossa comunidade da Escola de Transformação Humana, tá bom? Su, obrigado, viu? Adorei. Beijo. Obrigado. Beijo. Beijo, pessoal. Gente. Fiquem com Deus Beijo. aí. Beijo, tchau.